4 profecias que irão acontecer antes da volta de Jesus Cristo. Essas 4 profecias elas estão intimamente ligadas ao fim dos tempos. Se você quer saber quais são essas 4 profecias, fique até o final deste vídeo, porque a gente vai entender cada uma delas. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo que a gente colocar aqui, tá bom? Então já se inscreva aí no canal. A primeira profecia é o aumento da iniquidade. O aumento da iniquidade e o esfriamento do amor, conforme profetizado por Jesus em Mateus 24, no versículo 12, são eventos que acontecerão nos últimos dias. E a palavra iniquidade, ela refere-se ao comportamento injusto dos ímpios, indicando um aumento significativo da maldade e da falta da moralidade. Esse aumento da iniquidade não será apenas quantitativo, mas também qualitativo, sugerindo uma intensificação tanto em escala como em gravidade dos atos dos ímpios. O esfriamento do amor mencionado por Jesus indica uma diminuição na expressão e na prática do amor e da compaixão entre outras pessoas. O amor, que é o centro do ensinamento de Jesus e da mensagem do Evangelho, será cada vez mais raro à medida em que os corações das pessoas se tornarem endurecidos pela influência do pecado e da iniquidade. E isso resultará em uma sociedade onde a empatia e a bondade são escassas e onde o egoísmo e a crueldade vão prevalecer. Essa profecia de Jesus implica não apenas uma condição espiritual, mas também uma condição social e cultural. O aumento da iniquidade e o esfriamento do amor afetarão todos os aspectos da vida humana, desde a relação interpessoal até as estruturas sociais e institucionais. A justiça e a equidade serão substituídas pela injustiça e pela opressão, à medida em que o amor ao próximo se esfria e o egoísmo se torna predominante. No entanto, essa profecia também serve como um chamado à vigilância e à resistência espiritual. Embora o aumento da iniquidade e o esfriamento do amor possam parecer assustador, os seguidores de Cristo são chamados a permanecer firmes na fé e a continuar a expressar o amor e a compaixão mesmo em meio à escuridão. Eles são chamados a serem luzes em um mundo cada vez mais sombrio, refletindo o amor de Deus em suas vidas e em suas ações. Essa profecia também aponta para a certeza da vitória final de Jesus sobre o pecado e a morte. Embora os últimos dias possam ser marcados pela iniquidade e pelo esfriamento do amor, a esperança dos cristãos está na promessa da volta de Jesus e no estabelecimento do seu reino de justiça e amor. Portanto, mesmo em meio às trevas dos últimos dias, os crentes podem encontrar consolo e esperança na certeza do triunfo final de Jesus. E a segunda profecia é a pregação do Evangelho. A profecia de Jesus sobre a pregação do Evangelho registrada em Mateus 24, no versículo 14, é uma indicação clara do plano divino para a proclamação da mensagem salvífica a todas as nações antes da segunda vinda de Cristo. Essa profecia mostra a importância da missão evangelística das igrejas e destaca a soberania de Deus na realização de seus propósitos. O Evangelho do Reino refere-se à mensagem central do cristianismo, que proclama a salvação por meio da fé em Jesus Cristo e seu sacrifício expiatório na cruz. O alcance global do Evangelho é um testemunho do poder transformador da mensagem de Cristo e da obra do Espírito Santo na vida dos crentes. Ao longo da história, vimos o cumprimento progressivo dessa profecia, à medida que o Evangelho tem sido levado a novas terras e novas culturas, alcançando povos que antes estavam distantes da luz da verdade. Isso demonstra a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas de que sua palavra não retornará vazia, mas cumprirá o propósito para qual ela a enviou. A pregação do Evangelho é uma tarefa compartilhada por todos os crentes que são chamados por Jesus a irem e fazerem discípulos de todas as nações, que está em Mateus 28, no versículo 19. Isso inclui o trabalho de missionários
evangelistas, pastores, todos os seguidores de Cristo que compartilham a mensagem do Evangelho por meio de palavra e ações. Através do testemunho pessoal e da pregação pública, o Evangelho é proclamado e a semente da fé é plantada nos corações das pessoas ao redor do mundo. O cumprimento da profecia da proclamação do Evangelho não apenas fala sobre a segunda vinda de Cristo, mas também é um sinal claro do retorno de Jesus. À medida que o Evangelho é pregado em todas as nações, vemos o cumprimento das profecias estabelecidas por Jesus para o fim dos tempos. Isso nos desafia a estarmos vigilantes e prontos para a volta de Cristo, enquanto continuamos a proclamar o Evangelho com zelo e paixão, sabendo que estamos participando do cumprimento desta grande missão. O Evangelho é a esperança do mundo, e a sua pregação é uma expressão do amor, da graça de Deus por toda a humanidade. À medida que o Evangelho é pregado e recebido em todo o mundo, vidas são transformadas, comunidades são renovadas e o reino de Deus avança em poder e glória. Por isso que cada crente se compromete a ser um instrumento nas mãos de Deus para a pregação do Evangelho, até que o nome de Jesus seja conhecido e adorado em todas as nações. Amém, meus irmãos? E a terceira profecia é o surgimento do anticristo. A apostasia e o surgimento do anticristo são temas que estão intimamente ligados no contexto das profecias bíblicas sobre os últimos dias. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 3 ao 4, o apóstolo Paulo adverte sobre a chegada do homem da iniquidade, também conhecido como anticristo, que se exaltará acima de tudo o que é chamado Deus ou é adorado. Esse indivíduo arrogante e enganador se apresentará como Deus, buscando ter lugar de adoração que pertence somente ao Senhor. O surgimento do anticristo é um sinal claro da apostasia que prevalecerá nos últimos dias. A apostasia se refere à renúncia à fé cristã, ao abandono dos princípios e valores do Evangelho. Esse período de grande apostasia será caracterizado pelo afastamento das verdades de Deus e da fé nele, conforme descrita nas Escrituras, e pelo abraço de falsas doutrinas e enganos espirituais. O surgimento do anticristo e o aumento da apostasia representa um desafio espiritual grande para os crentes nos últimos dias. Eles serão confrontados com a tentação de seguir o anticristo e se render ao engano espiritual que ele anuncia. No entanto, os verdadeiros seguidores de Cristo são chamados a permanecer firmes na fé, resistindo às tentações do inimigo e se mantendo fiel na verdade do Evangelho, mesmo diante das perseguições e oposições. O surgimento do anticristo e a apostasia também são um lembrete da batalha espiritual que está entre a força do bem e do mal. O anticristo representa o ápice da rebelião contra Deus e seu plano redentor para a humanidade, enquanto a apostasia é uma opressão do pecado e da rebeldia que permeia o coração humano. No entanto, mesmo diante desse período de trevas espirituais, os crentes têm a promessa da vitória final de Cristo sobre o mal e a certeza da esperança que tem em seu retorno glorioso. À medida em que observamos os sinais do surgimento do anticristo e da apostasia nos últimos dias, somos confiados a permanecer vigilantes e firmes na verdade do Evangelho. Devemos estar atentos aos enganos espirituais que andam pelo mundo ao nosso redor e buscar discernimento espiritual por meio da oração, do estudo das Escrituras e do fortalecimento da comunhão com Deus. Somente assim poderemos resistir à sedução do anticristo e permanecer fiéis à nossa fé até a volta triunfante de Jesus Cristo. E a quarta profecia, meus irmãos, são os sinais no céu e na terra. Os sinais no céu e na terra mencionados por Jesus em Lucas, no capítulo 21, versículo 25 e 26, são indicadores poderosos da proximidade do fim dos tempos, conforme descrito na profecia bíblica. Esses sinais celestiais e terrestres são eventos extraordinários e catastróficos que ocorrerão
como parte do desenrolar dos eventos que antecedem a segunda vinda de Cristo. A menção de sinais no Sol, na Lua e nas estrelas sugere eventos cósmicos como eclipses solares e lunares, fenômenos astronômicos incomuns e possíveis mudanças na atmosfera terrestre. Esses sinais celestiais podem ser interpretados como manifestação do poder divino e como sinais do juízo de Deus sobre a terra. Eles servem como advertência para a humanidade, chamando as pessoas ao arrependimento e à preparação espiritual para o retorno de Cristo. Além disso, os sinais na terra, como a angústia das nações e o bramido do mar e das ondas, indicam distúrbios sociais, catástrofes naturais e instabilidade geopolítica que caracterizarão os últimos dias. Esses sinais no céu e na terra são descritos como causando perplexidade entre as nações, destacando a confusão e o medo que esses eventos extraordinários irão gerar. Eles desafiarão as estruturas e os sistemas estabelecidos da sociedade humana e revelarão a fragilidade da existência humana diante das forças cósmicas e naturais. Isso enfatiza a soberania de Deus sobre toda a criação e a necessidade de confiar nele em meio às tribulações e incertezas dos últimos dias. Esses sinais cósmicos e terrestres também podem ser interpretados como parte do plano divino de redenção e renovação da criação. Eles são precursores da restauração final que ocorrerá quando Cristo retornará para estabelecer seu reino e renovar todas as coisas. Portanto, para os crentes, esses sinais não devem ser motivos de temor, mas de esperança, pois indica que o cumprimento das promessas de Deus está próxima e que a salvação também está próxima. E à medida em que observamos sinais nos céus e na terra, nos dias atuais, somos lembrados de nos voltarmos para Deus em arrependimento e fé. Devemos estar alertas para os sinais do tempo e nos preparar espiritualmente para a volta de Jesus. Em vez de serem motivos de medo, esses sinais nos lembram da fidelidade de Deus em cumprir Sua palavra e da esperança que temos em Cristo, que é o nosso Salvador e o nosso Redentor. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe, que Deus abençoe a sua vida e que a gente possa estar preparado para a volta de Jesus Cristo e que todos nós estejamos aguardando a sua volta. Amém? E a gente se vê no próximo vídeo.